E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Souza. Sejam todos bem-vindos ao canal Compartilhando Conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores medos das pessoas: como falar em público. Segundo o jornal The Times, cerca de 41% das pessoas têm dificuldade e medo de se expressar e falar em público. E o mais curioso disso é que esse medo é maior do que pegar uma doença, problemas financeiros ou até mesmo a morte. E por que as pessoas têm esse medo? Quando você fala em público, você se torna o centro das atenções, a referência no assunto naquele momento, e todas as pessoas prestam atenção em você. E ao mesmo tempo que isso é uma grande oportunidade de mostrar a sua opinião e o seu trabalho, se torna um grande desafio para pessoas que têm dificuldade e medo de se expressar em público. Então eu vou passar agora umas dicas práticas para que você tenha sucesso e aproveite essa grande oportunidade que é falar em público e demonstrar a sua opinião. A parte mais importante da apresentação provavelmente ocorre antes, na sua preparação. Você deve gastar muito tempo e muita energia se preparando para fazer aquela apresentação para o público. Você precisa conhecer o seu público, saber com quem você vai falar. Você precisa conhecer o seu material e o seu conteúdo. Se prepare, estude o que você vai falar, sobre o que você vai falar. Você tem que ter conhecimento para passar confiança e para passar segurança. Você tem que dominar o assunto. Você tem que dominar a apresentação que você está fazendo. Saiba qual que é o momento de passar o slide, o momento de dar a pausa. Você precisa saber qual é a próxima tela para poder utilizar e fazer um link de um assunto puxando para o próximo. Você precisa treinar o seu discurso. Como é que vai ser a abertura? Quais serão os links que vão ser feitos? Você vai usar um quebra-gelo? Qual será o tom de voz? Você já conhece o seu público? É um público mais formal? É um público mais informal? Você precisa chegar com antecedência, chegar no local para poder se preparar, para entender qual vai ser a dinâmica, onde as pessoas vão estar sentadas, qual vai ser a estrutura que eu vou ter um projetor, vai ter uma tela, eu vou conseguir me movimentar pela sala. Tudo isso vai ajudar com que a sua preparação e a sua apresentação ganhe uma organização muito maior, uma fluência muito maior e que envolva muito mais as pessoas. Por isso que a preparação é muito importante. Outro ponto muito importante quando nós falamos de apresentação e de fala em público é a sua voz. A sua voz demonstra o seu nervosismo. A sua voz demonstra o controle que você tem da situação, o conhecimento que você tem sobre o conteúdo. Um dos primeiros pontos quando a gente fala da voz é o controle de respiração. Às vezes a gente começa a falar e emendar uma coisa na outra por causa do nervosismo e a gente esquece de respirar e a gente fica sem fôlego. Então lembre-se, fale pausadamente, respire. Um dos maiores defeitos de qualquer apresentação são os vícios de linguagem. Tá, né, a gente, cuidado, policie. Isso, com o decorrer do tempo, começa a chamar mais atenção do que aquilo que você está falando. Muitas vezes a pessoa vai começar a contar quantas vezes você falou né, ao invés de prestar atenção no raciocínio e na ideia que você quer passar. Então, cuidado com os vícios de linguagem. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha dicção, a maneira que eu falo. Eu estou falando os plurais e as concordâncias de maneira correta. Eu estou comendo as palavras. Eu tenho que ter uma dicção perfeita. Eu preciso falar de maneira coerente. Outro detalhe que eu reparei muito nas apresentações que eu assisti, que eu trabalhava muito com os instrutores que eu liderava: modulação de voz. É muito importante que nós saibamos utilizar o volume da nossa voz de acordo com aquilo que nós queremos passar. Uma apresentação muito baixa fica monótona e dá sono. E uma apresentação muito alta cansa os ouvidos das pessoas. É muito importante que nós saibamos aproveitar e trabalhar a modulação da nossa voz. Cada um de nós temos um perfil diferente de apresentação, um timbre de voz, mas eu posso falar mais alto quando eu quiser reforçar alguma coisa, ou mais baixo quando eu quiser prender a atenção das pessoas, e alternar isso para que minha apresentação não fique cansativa e monótona. E por último, quando a gente fala de voz, precisamos trabalhar a adequação da linguagem. Eu estou falando com qual público? É um board de executivos? Eu preciso me comunicar e falar de maneira com que aquelas pessoas entendam. É um time de vendas? Eu preciso adaptar a minha linguagem para aquela realidade. Não adianta eu utilizar um linguajar técnico para um público leigo e nem um linguajar vulgar num board de especialistas. Eu preciso ter a linguagem certa para o público certo. Ainda falando na apresentação, mais um ponto importante que é muito difícil de controlarmos é o nosso corpo.
O nosso corpo fala e é uma extensão daquilo que nós estamos sentindo. O nosso corpo demonstra como nós estamos. O primeiro ponto é gesticule, mas não deixe que os seus gestos chamem mais atenção do que aquilo que você está dizendo. O seu corpo e a sua voz precisam trabalhar em conjunto, em harmonia. Muito cuidado com as muletas, às vezes elas realmente nos ajudam a passar o nervosismo. Segurar um passador de slide, uma caneta, pode ajudar a gente a controlar melhor o nosso corpo. Mas cuidado para que não vire uma muleta, cuidado com os braços cruzados, cuidado com as mãos no bolso, isso pode parecer desinteresse. E às vezes nós fazemos isso sem perceber que estamos fazendo. Importante quando nós estamos falando e temos a condição, a movimentação. Circule pelo espaço, ande pela sala. Isso faz com que as pessoas prestem atenção em você, que tire a zona de conforto delas. Eu preciso trabalhar o envolvimento do meu público, eu preciso envolver a minha plateia, eu preciso com que a minha plateia participe da apresentação. Quando a gente fala de envolvimento, é bacana que as pessoas contem seus casos, você dá o exemplo, passa o seu conteúdo da maneira que você precisa passar e pergunta se alguém tem algum caso semelhante, se alguém tem alguma coisa para complementar, se alguém tem alguma experiência que queira contar. Considere isso no seu tempo de preparação e no tempo que você vai levar para fazer a sua apresentação. Sua plateia precisa participar da sua apresentação. Temos que se preocupar muito com o entendimento. É importante que eu garanta que as pessoas que estão me ouvindo estão compreendendo aquilo que eu estou falando, a ideia que eu quero passar. Não adianta eu ficar 10 minutos falando e ninguém entender nada. Sempre abra para perguntas, sempre preste atenção nas perguntas e quando a plateia for muito grande, repita a pergunta que foi feita. Lembre-se que às vezes uma pessoa que está mais distante não ouviu a pergunta. Então se você simplesmente responder aquilo que foi perguntado, vai ficar fora do contexto. Então se alguém te perguntou fora do microfone, repita a pergunta que foi feita no microfone e na sequência faça a resposta. E não menos importante, sempre ao final de cada tópico ou ao final da sua apresentação, faça uma recapitulação. Você não tem que apresentar tudo de novo, você apenas tem que repassar os pontos que foram abordados durante aquela apresentação ou durante aquele treinamento, para que fique claro as suas ideias e que todos fiquem na mesma página e que caso ainda existe alguma pergunta que não foi feita, a pessoa tenha a oportunidade de esclarecer aquela última dúvida. Eu tenho uma última dica para vocês, que é uma coisa que me ajudou demais a evoluir na minha apresentação. Quando você tiver oportunidade, quando você estiver fazendo a sua preparação para a sua apresentação, grave e assista. Com o tempo você vai começar a ver os seus vícios, os seus tiques, as coisas que você precisa melhorar e conforme você se sentir confortável, peça para que outras pessoas também te assistam, para que outras pessoas deem as suas dicas para que você possa melhorar. Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês, pessoal. Comenta aí se vocês estão seguindo todos esses passos. Eu esqueci de alguma coisa? Deixa o seu comentário. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para as notificações. Um forte abraço e até a próxima!